Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas isso é uma mentira confortável, que contamos para nós mesmos. Nos animes a vingança é um incêndio descontrolado, que consome tudo, ela queima a lógica, queima a moral, e no fim, queima a própria alma de quem a busca, até não sobrar nada além de cinzas e arrependimento. Nós gostamos de ver o herói vencer, nós vibramos quando o vilão cai, mas o que acontece quando o herói precisa se tornar um monstro, pior que o vilão, para conseguir o que deseja? E o que acontece quando a dor é tão grande, que a única saída é a crueldade absoluta, e o abandono total da humanidade? Hoje, nós não vamos falar de lutas justas, ou de duelos honrados. Nós vamos analisar os momentos exatos em que personagens quebraram psicologicamente, das execuções sádicas e calculadas, até o suicídio espiritual. Essas são as vinganças mais brutais, dolorosas e definitivas da história dos animes. E na mesma linha de crueldade calculada, temos Shikamaru Nara, o gênio de Konoha. Ele não usou força bruta contra o imortal Idan, ele usou o horror eterno. Shikamaru planejou cada passo, não para vencer uma luta, mas para criar uma prisão eterna. Enterrar um imortal vivo, deixar ele consciente, no escuro, sob toneladas de terra, gritando para sempre, vigiado apenas por servos na Floresta Proibida. Isso não é uma vitória ninja, isso é um destino pior que o inferno. Shikamaru provou que a mente mais brilhante também pode ser a mais fria e cruel quando ferem seu mestre, mas se estamos falando de brutalidade técnica e visceral, não podemos ignorar o homem mais perigoso da humanidade, Levi Ackerman, contra o Titã Bestial. Zika Yeager achou que estava jogando um jogo de beisebol. Ele matou a tropa de exploração inteira, como se estivesse atirando pedras em brinquedos. Ele riu enquanto matava seus companheiros, mas o sorriso dele sumiu no momento exato em que a fumaça verde apareceu ao seu lado. A vingança de Levi não foi movida por raiva explosiva, mas por uma promessa feita a um homem morto, Erwin Smith. Ele não apenas derrotou o Titã, ele o desmembrou peça por peça, primeiro os olhos para cegar, depois os tendões para imobilizar, depois os braços. Levi transformou o Titã mais forte do mundo, em um pedaço de carne inútil, em questão de segundos. Foi uma aula de violência tão rápida e precisa, que o cérebro de Zika nem conseguiu processar que ele já tinha perdido, antes de ser arrancado da nuca. Começamos com a definição de massacre unilateral. Roy Mustang contra o Inveja. Em Full Metal Alchemist, o Inveja não apenas matou o melhor amigo de Mustang, o Mace Rios, ele zombou da memória dele, usando a imagem da esposa de Rios para enganá-lo nos seus momentos finais. Isso ativou um gatilho sombrio na mente do coronel, que não pode ser desligado. Repare no olhar do Mustang nessa cena. Não existe justiça ali, não existe heroísmo, existe apenas sadismo, puro e frio. Ele não mata o Inveja rápido, como faria com um inimigo comum. Ele mira nos olhos, fazendo o fluido ferver. Ele mira na língua. Ele queima os tendões para impedir a fuga. Ele queima, espera o homúnculo regenerar, e queima de novo, em um ciclo infinito de agonia. Mustang nos ensina a primeira lição da vingança brutal. Quando o ódio é real, você não quer que o inimigo morra, você quer que ele sofra e grite enquanto vive, e que ele implore pelo fim, mas existe algo mais assustador que o fogo: o silêncio absoluto. Kurapika, de Hunter x Hunter. Ele não lutou contra o Voguin da trupe fantasma, ele caçou um animal selvagem, ele levou uma pá para a luta. Você entende o peso simbólico e a arrogância disso? Ele já tinha decidido onde e como enterraria o corpo. Antes mesmo de desferir o primeiro soco, ele usou as correntes do julgamento para tirar tudo do vilão: o poder, a força física e a própria vida. Kurapika torturou o Voguin não apenas com cortes, mas com a impotência total. Ver um gigante que massacrou seu clã chorar sangue, enquanto percebe que vai morrer em uma cova rasa, no meio do nada, sem ninguém para salvá-lo. Isso é o que acontece quando a bondade de um homem é quebrada e substituída por olhos vermelhos de ódio. Agora, entramos no território do horror psicológico puro. Ken Kaneki contra Jason, em Tokyo Ghoul. Isso não foi uma luta, foi uma inversão total de papéis. Jason torturou Kaneki por dias, cortando seus dedos repetidamente e colocando centopeias em seus ouvidos. Ele quebrou a mente do garoto pedaço por pedaço, mas quando Kaneki aceitou seu lado Ghoul, a vingança foi matemática e sádica. Quanto é 1000 menos 7? Kaneki fez Jason sentir a mesma dor, multiplicada por 1000. Ele não apenas venceu, ele comeu a cacuja do inimigo vivo, enquanto fazia contar regressivamente. Essa vingança nos mostra que, para derrotar um psicopata, você precisa se tornar algo muito pior e mais faminto que ele. Porém,
Existe um tipo de vingança que muda a química do seu cérebro. Satoru Gojo, contra Toji Fushiguro. Toji matou Gojo. Ele furou a garganta, furou a testa, e destruiu o feiticeiro mais forte. Mas Gojo voltou da morte. E quando ele voltou, ele não estava bravo. Ele não estava triste, ele estava em êxtase divino. Olhe para o rosto do Gojo nessa luta. Ele está flutuando acima do chão, entre o céu e a terra. Eu sou honrado. A vingança dele contra Toji foi assustadora, porque Gojo estava se divertindo com o poder. Ele usou o vazio roxo não apenas para matar, mas para apagar a existência de Toji da face da terra. Ali nós vimos que, para se vingar de um monstro, você precisa abandonar sua humanidade e se tornar uma divindade intocável. E falando em se tornar algo pior, Lucy, de Elfenlight, a vingança dela contra a humanidade não é calculada, é instintiva, depois de ser tratada como um animal de laboratório, e ver a crueldade humana matar o único ser que ela amava, ela desligou qualquer empatia. Os vetores invisíveis não distinguem culpados de inocentes, ela desmembra exércitos inteiros apenas por estar no caminho. A vingança da Lucy é a prova de que, se você bater em uma criança inocente o suficiente, ela vai crescer e queimar o mundo inteiro, sem derramar uma lágrima. E se formos falar de abandonar a humanidade, temos que falar dele, o marcado, Guts, de Berserk. A vingança de Guts contra Griffith não é apenas um evento, é a própria respiração dele. Imagine ver todos que você ama sendo devorados por demônios, em um festival de horror orquestrado pelo homem que você mais admirava e chamava de amigo. Guts sobreviveu ao eclipse, mas ele não voltou inteiro. Ele carrega uma espada maior que um homem, não para si exibir, mas porque a raiva dele é pesada demais para uma lâmina comum. Cada golpe do Guts é um grito de dor. Ele sangra, ele perde partes do corpo, ele não dorme. A vingança dele é brutal, não pelo que ele faz com os inimigos, mas pelo que a vingança faz com ele mesmo. Ele é a prova viva de que o homem é capaz de suportar qualquer inferno, desde que tenha ódio suficiente para continuar respirando e brandindo sua espada contra o destino. No fim das contas, todas essas histórias nos mostram a mesma verdade cruel. A vingança pode até trazer justiça, mas ela nunca traz a paz. Mustang, Kurapika, Shikamaru, Levi, Gojo, Kaneki, Lucy, Guts, todos eles conseguiram o que queriam. Eles destruíram seus inimigos. Mas olhe bem para eles agora. Nenhum deles voltou a ser quem era antes. Porque para matar um monstro, você precisa deixar uma parte da sua humanidade morrer junto com ele. E você? Qual dessas vinganças te deu mais satisfação de assistir? Ou qual delas te deixou com mais medo do protagonista? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se você gosta de análises brutais e sem censura sobre o mundo dos animes, se inscreve no canal Anime Fatos. Nós estamos apenas começando. E o próximo vídeo vai ser ainda mais pesado. Até a próxima.